E a sua entrada no futebol realmente, como treinador, como você falou aí, e aí, passando dessa primeira fase aí, como é que você... Duas coisas, vamos nessa pergunta, vou aproveitar na sua colocação. Você foi cobrado. É isso aí. Você foi exigido. E acho que muita coisa falta hoje no nosso futebol, é essa exigência. O não, você tem que fazer dessa forma, você tem que se preparar para isso, você tem que ser profissional para isso. Então, você deu abertura de... Ou faz ou sai, ele falou para mim. Essa lição serviu para você. Oh. Então, isso é um grande exemplo de uma realidade de correção que vai dar fruto na frente para ser profissional. Então, como eu disse, eu estagiei no Flamengo. O time era até do Zico, decidindo o campeonato carioca, Flamengo e Vasco, Zico de um lado, Roberto Dinamite do outro, as finais foram lá em Bangu. Eu fazia um pouquinho do scout, e isso me deu a chance de conhecimento. Aí o Jaime me indicou para o Aitor Seixas, seu preparador, quando ele estava para assumir a Portuguesa, e acabei eu ficando. Depois ali, o Flávio Costa me indicou para o América. Aí eu fui auxiliar de preparação física no América em 1975. Naquele mesmo ano, e tinha um grupo de veteranos do Flamengo que jogavam, surpresa, que jogavam as peladas no aterro, alguns amistosos, e eu de vez em quando ia acompanhando eles. E aí o Bebeto, que era o coordenador, deu uma chance nos juniores do Flamengo, e eu acabei indo para o Flamengo, saindo do América, indo para o Flamengo para ser preparador. Nesse ano, a grande esteira era o Adílio. Então, o Adílio foi meu juniores, meu juvenil, né? Na época. Hoje, na nomenclatura, seria juniores, na época, juvenil. E depois fui profissional. E fiquei como assistente de preparação física, preparador, saí para o mundo árabe, fui lá para os Emirados Árabes, já como treinador de sub-20. Então, aí fiquei lá 3 anos. Aí, quando voltei, o Flamengo, o Francalás estava saindo e o Flamengo me convidou. Eu falei, olha, eu não estou basicamente como preparador, eu fico preparador, mas assistente técnico também. Então, foi assim, fiquei... na minha chegada, o técnico era o Zagallo, acabei ficando... fraquinho, né? Um mês com ele, uma pena, eu gostaria, mas já o conhecia, até de acompanhar a seleção que antes ele dirigiu, da Arábia Saudita, do Kuwait, e algumas vezes treinaram para a competição do mundo árabe lá nos Emirados, e eu acompanhava as seleções. Evaristo, ele. E ali no Flamengo, depois que eu saí, voltei como assistente, peguei o Joberto depois como treinador, peguei um período o Jaime Valente, um período o Cláudio Coutinho, até que ficou um período sem treinador, numa excursão nos Estados Unidos, eu peguei 2 jogos lá, depois chegamos e fomos para o Nordeste, peguei mais 4 jogos, e aí fiquei interinamente até ali. Que... Ora, ninguém queria... Porque antigamente o Campeonato Carioca era no segundo semestre. Então, quase ninguém queria assumir o Flamengo, porque terminava o ano, só tinha o Carioca, já tínhamos corrido o primeiro turno, o Flamengo não tinha ido bem, e eu fiquei interinamente. E aí tem uma... na minha história, o percurso da Taça Rio de Janeiro, que eu decidi ela com o Bangu, aí acabamos ganhando, foi o primeiro título no profissional, fui campeão do segundo turno, que representava a Taça Rio de Janeiro, em 85, e fomos decidir o campeonato. Só que no sorteio depois, nós jogamos no domingo, o sorteio deu o Fla-Flu de quinta-feira. Por que eu estou citando esse jogo? Porque, para mim, o resultado dele, o meu comportamento, o comportamento do time, da direção, o resultado é que
olha, daqui eu não... Foi o 1-1 do Leandro aos 45 do segundo tempo, aquele gol que ele pega de bate-pronto. Então, aquilo dali me colocou numa decisão. Ou eu continuava preparador, assistente ou treinador. E eu falei, não, agora vamos encarar mesmo a vida de treinador, e assim foi. Foi esse Fla-Flu de 1985. E aí o Fluminense acabou sendo tricampeão, porque nós empatamos, depois jogamos com o Bangu, que foi o triangular final, para decidir o campeonato, e acabou o Fluminense ganhando do Bangu e se tornando tricampeão carioca. No ano seguinte, aí eu fui efetivado pelo Jorge Elal, presidente do Flamengo, para ser o treinador.